Se você odeia o PT, se você odeia algumas figuras do STF como eu odeio, por favor, se liberte do bolsonarismo. O bolsonarismo é um câncer pro país. Uma questão é o seguinte, eu não posso combater um ladrão apoiando o outro. Porque o mesmo cara que roubou a Petrobras, o cara que roubou a Petrobras, ou o cara que roubou dinheiro de rachadinha com milícia, etc., que foi o que o Flávio fez, os dois vão querer leis brandas pra salvar ladrão. E isso afeta o dia a dia das pessoas, porque hoje um ladrão, um assaltante não fica preso, um assaltante tem o benefício da saidinha, do progressão de regime semiaberto, que isso é uma coisa que é só no Brasil, né? Eu tô preso no regime semiaberto, vai explicar isso pra alguém, né? Isso só existe porque é a mesma lei que prende o ladrão, o assaltante, o bandido do colarinho branco. Então se o cara ele é ladrão de rachadinha, ele não vai querer enrijecer as penas. Então eu não posso apoiar esse cara. Mas você... Fala, Rafael. Ele tá acusando o Flávio Bolsonaro de ladrão. Sim. Né? Não, mas isso apareceu. Você não tem medo disso, Não, cara? inclusive eu desafio aqui o Flávio Bolsonaro, me processa. Mas eu posso trazer alguns elementos que a gente pode discutir aqui. Tem que ter prova pra falar isso. Eu vou te falar fatos, isso ele não nega, tá? Isso é fato, vamos lá. Fato número 1, os funcionários do Flávio Bolsonaro, tá? Eles sacavam mais de 90% do salário no caixa eletrônico da própria Assembleia. Isso é normal? Não. Isso não é normal. Outra coisa. A loja de chocolates do Flávio recebia mais valores em dinheiro vivo Copenhague, né? no dia que esses funcionários ganhavam os seus salários. Isso é normal? Isso não é normal. O Queiroz, que é chefe de gabinete do Flávio, assumiu que fazia rachadinha. Ele falou, eu fazia rachadinha. E ele pagava em dinheiro a escola dos filhos do Flávio e os planos de saúde das filhas do Flávio em dinheiro. Isso é normal? Isso não é normal. Um policial militar comprou mais de 20 mil reais em panetone em dinheiro na loja do Flávio. Isso não é normal. O mesmo policial militar pagou um boleto de 16 mil reais pro Flávio e esqueceu. Tipo assim, cara, putz, esqueci que eu te paguei um boleto de 16 mil reais. Então, é muita coisa, cara. Os GPS dos servidores do Flávio ficavam fora da Assembleia enquanto eles deveriam estar trabalhando. Tinha assessor do Flávio que sequer morava no Rio de Janeiro. Claramente era funcionário fantasma. Então, não dá, gente, pra gente apoiar esse cara. Aí eu vou te dizer uma coisa. Ah, mas é roubo de galinha. Não é. O Flávio, ele roubou dezenas de milhões de reais. E por conta disso, por ele ter rabo preso, ele não pode bater de frente com o Gilmar Mendes. Ele não pode bater de frente com o Toffoli. Ele não pode bater de frente com o Alexandre de Moraes. Tanto que, quando perguntaram pra ele no Roda Viva, o que você acha de impeachment de ministro? Ele falou, não, impeachment de ministro não. Eu quero impeachment do Alexandre de Moraes ontem. Eu quero impeachment do Gilmar Mendes e do Toffoli agora. Entendeu? Nós podemos bater na mesa, porque a gente não tem rabo preso com ninguém, entendeu? Boa. Camila... Eu quero saber agora o seu top 5 políticos mais perigosos. Mais perigosos? Perigosos. Número 1, Lula. Número 2, Zé Dirceu, tá? Porque as pessoas, mas o Zé Dirceu, ele pode estar fora do mandato, mas ele é político, tá? Número 3, Jair Bolsonaro, colocaria Jair Bolsonaro, porque ele é um cara extremamente influente. E eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma coisa diferente. Entre 4 e 5, eu vou colocar ali as figuras genéricas do Centrão. Porque são figuras que às vezes não aparecem muito, mas nos bastidores eles articulam tudo. Eu posso dar um exemplo aqui do próprio senhor Gilberto Kassab. O senhor Gilberto Kassab é um dos homens mais inteligentes do Brasil. Ele é um cara que tem todo mundo na mão dele. A eleição do Tarcísio tá na mão dele. A eleição do próprio... O Valdemar da Costa Neto, ele não é um mandatário. Ele foi mensaleiro, ele foi preso junto com o Zé Dirceu. Ele é dono do maior partido do Brasil. Esse é um dos homens mais perigosos do Brasil. Ele tem o maior fundo eleitoral da história do Brasil. Esse cara, às vezes a gente não costuma falar dele, mas a eleição da direita, que se chama a eleição do Flávio Bolsonaro, está na mão dele. Está na mão dele. Então, eu distribuiria o cargo 4 e 5 para esses políticos do Centrão. Rafael. Eu queria saber essa rachadinha. Nós brasileiros, né, que não estamos nem dentro do meio político, a gente sabe que é uma prática comum. Sim. Entre 90% de vereadores, Sim. de deputados, de todo mundo, em todos os estados, né? Sim. Me diz uma coisa, eu queria que você falasse dessa prática das rachadinhas, que é conhecida por todos os políticos. Sim, o lance é o seguinte, cara, entenda que a minha crítica, ela não é uma crítica moralista. O cara roubou uma tampa de caneta Bic, ele não serve mais, não é isso, a minha crítica não é essa. A minha crítica é o seguinte, se um político ele faz rachadinha, ele não está apto pra bater de frente com sistema nenhum. Não importa quem ele é, Certo. não importa se ele é um super senador,
se ele é um vereadorzinho de interior, não interessa. Se o cara faz rachadinha, e isso é flagrante... Tá já fazendo merda, tá cometendo um crime. Ele tá cometendo crime e isso impede ele de bater de frente com o sistema, porque em alguma instância ele vai ter que se salvar. Então, a minha crítica aqui ao Flávio Bolsonaro, aos políticos que de uma forma geral fazem rachadinha, não é uma crítica moralista, apesar de todo mundo saber que isso é errado. Eu não vou por esse lado, eu vou pelo seguinte lado. Se eu quero uma figura pra bater de frente com o sistema, eu não posso pegar um cara que tem rabo preso. E tem gente honesta. É a minoria, mas tem. Então eu vou dar um exemplo pra você. Uma pessoa que eu acho que é figura bastante conhecida de todo mundo. Você pode concordar ou discordar dele. Vamos falar do Enéas, por exemplo. Aham. Você pode discordar do Enéas, tudo bem. Mas o Enéas não é ladrão. Não é. Ele nunca foi ladrão. Maravilhoso. Você nunca vai pegar um... Você pode... não gosto do Enéas, não gosto da ideia. Tá bom, não tem problema. Só que ele não... Você não pode falar que ele roubou dinheiro. O Enéas era um profeta da política. Ele foi um profeta da política. Ele é um deles. Existem figuras também de esquerda que eu não concordo, mas que também não são ladrões. Eventualmente, esse cara... Agora, o que a gente não pode é achar que uma pessoa que roubou durante décadas vai ter alguma condição de bater de frente. Não, porque no final das contas ele vai ter que ser salvo por um ministro do Supremo. Exato. E ele vai ter que sentar no colo dos caras, é isso. É. Bom, vamos entrar então no assunto que eu vi que o MBL mobilizou lá para o impeachment do Dias Toffoli. Pode falar a respeito que eu gostaria... Vamos lá, de o lance é o ouvir seguinte, você. gente. Não é normal um ministro da Suprema Corte, tá? Pra quem não sabe, porque às vezes é muita notícia, né? Mas eu vou dar um super resumo aqui. Basicamente, existe um super picareta chamado Daniel Vorcaro, que ele deu golpe, e entendam isso. Não é que o Daniel Vorcaro deu golpe em rico. Ah, o cara deu golpe no... Não. O Daniel Vorcaro, ele vendeu títulos, inclusive, pra fundos de pensão. Ou seja, eu tô falando o seguinte, tem um monte de gente que trabalhou a vida inteira, que colocou o dinheiro num fundo de pensão pra quando ficar mais velho se aposentar, e esse fundo de pensão tomou calote. Então, não só essas pessoas foram roubadas, mas você que tá ouvindo, você vai pagar mais imposto porque você vai ter que cobrir esse ombro. Em algum momento vai ter dinheiro público nisso. Tá? O FGC, que não é necessariamente dinheiro público, é o dinheiro dos bancos, mas ele vai ser cobrado de você nas tarifas bancárias. Você pode ter certeza absoluta. Então o Daniel Vorcaro roubou todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Não é normal que um Daniel Vorcaro da vida tenha fundos que tem sociedade com o ministro supremo num resort. Gente, isso é um absurdo. Como é que eu posso ser ministro da Suprema Corte e eu tenho uma empresa que a minha empresa é sócia de um cara do mercado financeiro que deu golpe em todo mundo? Isso é um absurdo. Aí o que aconteceu? Quando estourou o escândalo, eu não sei se eu posso falar aqui, mas dizem que o senhor... Dizem, né? Vamos falar assim, vai. Que tem autoridades, né? Que participavam de surubas, vamos falar assim, de surubas com o Daniel Vorcaro. E existem vídeos íntimos, inclusive, dessas autoridades. Então, quando o Daniel Vorcaro caiu a casa dele, essas autoridades imediatamente falaram, opa, peraí, ninguém pode mexer nisso. Senão vai ter coisa pra mim. Então eu vou dar exemplos do que o Toffoli... Não tô falando que ele fez, tá? Mas vou dar exemplos do que o Toffoli, né, fez. Por exemplo, o Toffoli estava no mesmo avião do advogado de defesa do Daniel Vorcaro, indo assistir um jogo de futebol no Peru, a final da Copa Libertadores. Um dia depois, o mesmo juiz, Dias Toffoli, acata o pedido deste advogado que estava assistindo o jogo com ele para colocar tudo em sigilo. Meu Deus, cara. Depois, esse mesmo juiz manda fazer busca e apreensão nos endereços dos familiares do Daniel Vorcaro. As provas chegam. Esse juiz, de forma inédita, manda as provas ficarem trancadas no STF e ninguém mexer. Como assim, cara? Os peritos falando, gente, a gente precisa analisar as provas, porque funciona assim, tá? Se eu, por exemplo, apreendo o seu celular, os policiais, eles sabem disso. Você tem que imediatamente colocar o celular no modo avião. Porque se você é uma pessoa influente, alguém de fora pode entrar no seu celular remotamente e apagar as informações. Então, se eu peguei seu notebook, se eu peguei seu celular, se eu fiz apreensão de produtos eletrônicos e eu guardei eles 2 dias num lugar, eu dei a possibilidade de pessoas remotamente entrarem naqueles aparelhos eletrônicos e apagarem as provas. Então, a perícia tem que ser imediata. Isso não pode acontecer. Mais uma vez isso aconteceu. Aí ficou muito feio, depois de 2 dias ele foi lá e liberou. Mas até aí, vai saber o que aconteceu. Depois, a Polícia Federal quis fazer a oitiva dos investigados. E pela primeira vez na história, o ministro Supremo falou, vocês não vão mais ter 5 dias, vocês vão ter apenas 2. Por quê? Porque sim. Mas que absurdo.
Aí o que acontece? Descobrem mensagens no celular do Daniel Vorcaro citando diretamente o Dias Toffoli. Aí a gente fez pressão, brigou e o Dias Toffoli falou, realmente a pressão tá demais. E ele abriu mão de ser o relator e passou por André Mendonça, que infelizmente agora acabou de permitir que os irmãos de Dias Toffoli não compareçam à CPMI para depor, né? E a próxima notícia, que é a notícia que a gente viu hoje, que eu acabei de falar, o Gilmar Mendes acabou de acabar com a quebra de sigilo bancário do Dias Toffoli. Ou seja, o Gilmar tem mais força que a CPI nesse caso. Exatamente. Tipo assim, como é que pode isso, cara? Como é que pode isso? O motivo E alegado... ninguém bate o pé? Mas o problema é o seguinte, como é que você vai bater o pé se o Gilmar Mendes não precisa de voto e ele não existe nenhum... Não pode nada, pode ser feito? Nada pode ser feito. O que pode ser feito? E aí eu vou te falar o que você, cidadão, pode fazer. Você pode votar em senadores. Esse ano tem eleição. Nós vamos renovar 2/3 do Senado. Então, a cada 3 senadores, 2 serão trocados. Você pode pôr senadores comprometidos com a pauta de frear o STF. Aí você tem que votar em um cara que nunca roubou. Porque se votar num cara que roubou, ele não vai bater de frente com o Gilmar Mendes, nem com o Alexandre de Moraes, nem com ninguém. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer? Nada. Nada. Puta, que mãos bosta. atadas, que coisa, que situação. notícia Mas ruim, ficou cara. uma coisa descarada. É descarado. Ficou uma coisa descarada. É descarado. Ó, tá tudo provado lá no negócio do Toffoli, com a família do Toffoli, né? Os resorts, né? Toda né, a venda, né? Que aquilo ali Sim, claro sim. que é venda de centenas, de um monte de coisa envolvida, Banco Master. Tem muita gente importante, políticos, bandidos, muita gente envolvida, né? Acho que vai muito além do que a gente pode até prever. Tem Isso é muito uma mais coisa que é gente. importante lembrar. Não é a primeira vez que isso acontece com o Dias Toffoli, tá? Anteriormente a esse caso, uma vez pegaram um e-mail de um cara chamado Marcelo Odebrecht, que é da construtora Odebrecht, que foi preso Sim. na Lava Jato. Sim. E pegaram um e-mail, e nesse e-mail tava escrito assim, ele falando pra outra pessoa, olha, fica tranquilo que eu vou falar com o amigo do meu pai pra resolver esse negócio lá no sistema. Beleza. Aí quando prenderam ele delatou, ele falou, o amigo do amigo do meu pai é o Dias Toffoli. E aí, o que aconteceu? O Estadão e o Antagonista deram a notícia. Aí o Toffoli pegou e criou o inquérito das fake news pra intimidar Entendi. o Antagonista e o Estadão. Só que isso aí vazou e todo mundo viu. Meu Deus. Aí terminou em pizza. E agora, pela segunda vez, você tem um celular de uma pessoa citando, né, supostas vendas de sentença do ministro Dias Toffoli. Sim. E aí, agora, você tem o Gilmar Mendes blindando ele. E não é Então- só do Dias Toffoli. Né? Tem a questão também do Alexandre de Moraes. Exatamente, né? tem a questão da esposa dele. do ministro Alexandre de Moraes, que tem o contrato de 129 milhões de reais, sem nunca ter assinado um documento. Um documento. Uma pergunta, mamãe, falei. Parece que houve uma quantidade de votos necessário para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. Isso aconteceu ou não? Não aconteceu. Não aconteceu. O que você pode falar foi o seguinte: na época teve um abaixo assinado, né, para que isso acontecesse, só que claro que isso não foi adiante, né? E aí eu vou te falar o porquê e as pessoas podem me xingar, mas é a verdade. A verdade é o seguinte: a gente tinha um monte de gente querendo o impeachment do Alexandre de Moraes e quem não quis levar para frente? Os senadores de oposição, porque os senadores governistas, os senadores que estão ligados ao Centrão e ao PT, não vão levar isso pra frente. Então, com quem que a gente conta pra levar isso pra frente? Os senadores de oposição. Então, vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo nós temos o astronauta, né? O astronauta, o senador do Bolsonaro, que anda com o terno verde e amarelo. O que ele fez pelo impeachment do Alexandre de Moraes? Nada. As pessoas no Espírito Santo votaram Mas no ele Marcos traiu Duval. o Bolsonaro lá no meio da caminhada, né? Não, Ele largou a mão do Bolsonaro lá no meio da caminhada, assim como o outros Flávio fizeram. Bolsonaro é filho do Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro fez o que pelo impeachment do Alexandre de Moraes? Nada. Ele foi no Roda Viva falar que não era pra ter impeachment do Alexandre de Moraes. Isso não é minha palavra. O Flávio Bolsonaro foi no Roda Viva falar, eu não quero o impeachment do Alexandre de Moraes. Né? Vamos falar outro. Vamos pegar o Marcos Doval, por exemplo, que fica lá puxando o saco do Bolsonaro, ó, foi mentir que ele foi na Venezuela capturar o Maduro. Ele fez o que pelo... Nada. Né? Com todo respeito aos senadores bolsonaristas, o que eles fizeram pelo impeachment do Alexandre de Moraes? Nada. Eles não fizeram nada. Eles fizeram uma coletiva de imprensa, as pessoas acreditaram, deram likes,
nas postagens deles nas redes sociais, e eles nunca mais andaram com isso. Então, o compromisso que você, cidadão que está ouvindo hoje, tem que ter com o seu próprio futuro, com o futuro dos seus filhos, esse ano você vai votar em 2 senadores, não é um, você vai votar em 2, você vai votar em deputado estadual, deputado federal, governador, presidente e 2 senadores. Você vai votar em 2 senadores. Votem em senadores que não têm rabo preso, pelo amor de Deus, gente. Você acha que esse é o único caminho? É o único caminho, porque o outro caminho seria um golpe militar. Isso não vai acontecer. Uhum. A gente não vai pegar as Forças Armadas e tirar na bala os ministros supremos. Isso nem seria uma coisa... Isso não é permitido, isso não é constitucional. Ninguém tem força para fazer isso. Isso não é desejável também. É terrível. A gente tem que resolver isso de uma forma. A gente tem a forma, que é o voto. Você vota em um cara que vai se comprometer com o impeachment dessas figuras, e aí você vai ver eles pautados. Novamente, eu vou falar mais uma vez, a gente vai renovar 2/3. Não é nem que a gente vai renovar um pouquinho mais que a maioria, não. Nós vamos renovar 66% do Senado. É a chance que a gente tem, cara. É a chance que a gente tem, é daqui a pouco. É a única chance. É a única chance. Agora, a chance é forte, cara. Porque se você põe uma maioria de senadores comprometidos com o impeachment, ninguém segura mais. Acabou. Entendeu? Aí realmente... Mas será que vai ser cumprido mesmo os senadores entrando? Porque você vê o Alcolumbre lá, ele não coloca nada em pauta. Não, mas é diferente. Né? Porque se você tem uma pressão da maioria do Senado, é diferente. Né? Aí o próximo... Mesmo porque é o seguinte, a próxima legislatura vai votar num novo presidente. E aí você tem que votar num novo presidente que esteja comprometido com essas pautas. Aí, mais uma vez, eu vou falar uma coisa que... Desculpa, eu não quero parecer implicante. Mas é que do Lula, que é o maior ladrão da história do Brasil, e do PT, eu não espero nada. O PT é uma quadrilha. PT é um aglomerado de bandidos. Agora, de todos os presidentes de casa que o Bolsonaro apoiou, todos então, ele errou em todos, porque ele apoiou o Rodrigo Maia, não fez nada. Ele apoiou o Arthur Lira, não fez nada. Ele apoiou o Hugo Mota, não fez nada. Ele apoiou o Rodrigo Pacheco, não fez nada. Ele apoiou o Davi Alcolumbre, não fez nada. Pô, a gente não cansa de errar? Então, o que eu tô falando é o seguinte, se você é de direita, se você odeia o PT, se você odeia algumas figuras do STF como eu odeio, por favor, se liberte do bolsonarismo. O bolsonarismo é um câncer pro país.